Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apostar Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos dar sequência à aula sobre análise numérica, concretamente introdução aos métodos numéricos, e hoje vamos falar do cálculo manual. Como o nome já diz, o cálculo manual é aquele cálculo feito à mão, sem o uso de nenhum outro programa. Tá? Então vamos pegar na nossa folha, a nossa lapiseira, fazer o cálculo utilizando uma calculadora. Então esta é a essência do cálculo manual. Então, no cálculo manual, não precisamos de nenhum programa. Portanto, o cálculo manual não depende de nenhum programa. O cálculo manual realiza-se de acordo com o plano de resolução de qualquer método. Cada método tem um certo plano de resolução, aquilo que eu vou chamar de algoritmo, não é? São os passos que você deve dar. Tanto os métodos precisos, os métodos iterativos, bem como os métodos aproximados. Para o cálculo manual, é preciso considerar a quantidade de dígito após a vírgula. Tá? Por isso, devemos aplicar o critério de arredondamento. Ou seja, os exercícios normalmente serão dados, né? E por vezes não falarão tanto dos dígitos após a vírgula. Mas nós vamos utilizar 4 dígitos após a vírgula. Mas existem outros que podem utilizar 5, 3, 2, 6 ou mais. Tá? Mas aqui nós vamos utilizar 4 dígitos após a vírgula. Portanto, se o professor exigir que utilizem, não é? 5 dígitos, não se devem utilizar 5 dígitos, mas devem sempre aplicar o critério de arredondamento. Tá? E este critério o que é que diz? Somar unidade no dígito antes da casa decimal, se o dígito após a casa decimal for maior ou igual a 5. E, caso contrário, despreza-se as demais casas. Ou seja, vamos lá resolver aqui um exemplo prático para vocês compreenderem como é que funciona este mecanismo. Escrever os seguintes valores, tanto 1,30,456,78,901, 2,40, 34,013 e menos 0,465, 450, 3, com 4 casas decimais. Portanto, vamos escrever esses 3 números com 4 casas decimais. É aquilo que eu já fiz referência. Isso vai depender do número de casas decimais que forem indicadas. Se o professor dizer que faça um cálculo com 5, 6, 7 casas decimais, então vocês devem fazer os cálculos com essas casas decimais de acordo com o problema, o enunciado, ou então de acordo com o vosso professor. Então, para o primeiro número, vamos lá considerar que este seja o valor de x que nós encontramos, né? Resolvemos um certo exercício e obtivemos então este valor, x igual a 1,345,678,901. E nós precisamos exprimir este valor com 4 casas decimais. Já podemos ver que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Então nós precisamos ignorar as 5 casas decimais, tá? Eliminar as 5 casas decimais. Para tal, nós precisamos aplicar o critério de arredondamento. Então, vamos, após a vírgula, vamos contar 4 dígitos, tá? 1, 2, 3, 4. Quer dizer que o nosso número só tem que ter esta parte aqui. Para tal, vamos olhar no quinto dígito. O quinto dígito não é maior ou igual a 5, certo? Como o quinto dígito é maior ou igual a 5, então, por regra, né, de acordo com o critério nesse contexto do arredondamento, vamos adicionar um dígito, né, no quarto dígito, portanto, no dígito anterior. Portanto, vamos adicionar aqui 1. Então, ao invés de 6, vamos escrever quem? 7. E este 78901 devemos excluir. Então, nós temos o que? Temos que x será aproximado a 1,3657, pois 6 mais 1 é igual a 7. Então, nós exprimimos aqui este valor com 4 casas decimais. Vamos para o segundo número. X igual a 2,403,401,3. Depois da vírgula, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Nós precisamos simplesmente escrever 4. Então, nós precisamos escrever simplesmente este número. E esses valores, após o quarto dígito, devem ser ignorados. Mas para tal, eu aplico o critério de arredondamento, que diz que, se nesse contexto nós queremos 4 casas decimais, o que significa que se o quinto dígito, né, a quinta casa decimal, for, portanto, menor que 5, então eu simplesmente ignoro essas casas decimais e escrevo os valores tanto à esquerda.
Então vou ignorar esses 3 dígitos, esses 3 valores, nesse contexto o quinto, o sexto e o sétimo, e escrevemos simplesmente o seguinte, que x será aproximado a 2,4034. Tanto 0 é menor que 5, então não preciso adicionar nada. Simplesmente ignoro essas casas, o 0, 13, não é? O 0, 1 e o 3, e escrevo simplesmente o valor. Portanto, este é o valor aproximado de x, com 4 casas nesse contexto decimais. E por fim, menos 0,465, 450, 3. Aqui nós temos de igual modo 7 casas decimais, 7 casas após a vírgula, e nós precisamos simplesmente escrever 4. Então, de igual modo, vou olhar na quinta casa decimal, portanto, uma vez que é 5, então 5 é maior ou igual a 5, daí que pela regra do arredondamento, eu adiciono um dígito, tanto no quarto dígito, na quarta casa decimal. Daí que x será aproximado a menos 0,4655. Ou seja, x será aproximado a menos 0,4655. Então, esta é a ideia de arredondamento. É assim que vocês devem fazer quando estiverem perante tanto a valores, não é? As raízes encontradas. Depois de aplicarem métodos numéricos em determinados exercícios, você vai encontrar raízes. E essas raízes são aproximadas. Não é? São raízes com muitos números decimais. Então, vocês devem aplicar o arredondamento, devem reduzir as casas decimais para nos facilitar o cálculo. Porque é aquilo que nós falamos, um dos grandes objetivos da análise numérica é encontrar valores aproximados. E esses valores são valores decimais. E nós precisamos simplesmente aproximá-los. É aquilo que nós fizemos. Alguém que vai poder aproximar, por exemplo, em 3 casas decimais, nós teremos o que? Teremos 1,346. Ao invés de 3.457, nós teríamos 346. Aqui poderia ser 403, aqui poderia ser 466. Tá? Então, são valores aproximados. Então, nunca temos, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, exceto se tivermos utilizar métodos precisos. Né? Normalmente, na sua maior parte, nós vamos utilizar métodos iterativos, métodos aproximados, para encontrar, então, soluções aproximadas. Então, é assim que vocês devem fazer para, portanto, aproximarem, não é? Certas raízes. Tá? E, por fim, vamos falar de que maneira é que nós podemos, portanto, realizar o cálculo manual. O cálculo manual pode ser realizado à mão, né? Fazendo os cálculos mentais, pode ser realizado utilizando uma calculadora, né? Pode ser realizado utilizando o Excel também é uma calculadora, o MathCAD, o MathCAD 15, o 14, o MathCAD Prime 7, o 8. Podemos utilizar o MATLAB, né, para fazer o cálculo, bem como podemos utilizar o Python e outros. Podemos utilizar a linguagem C, C Sharp e entre outros programas, simplesmente como calculadora, tá? Para calcularmos, fazermos o cálculo e acharmos então os valores, tá? Então esta é a ideia do cálculo manual utilizando esses programas, tá? Utilizando a calculadora e esses outros programas. E utilizando esses mesmos programas, exceto a calculadora, nós depois vamos ver que nós podemos utilizar certos algoritmos que vão nos permitir então resolver muito rapidamente certos problemas, tá? Utilizando o MathCAD, utilizando o Python, utilizando o MATLAB, utilizando Excel, porque o cálculo manual é muito moroso. Essa é a razão de aplicarmos programas para resolvermos muito rapidamente, utilizando um certo algoritmo. Tá? Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre esta aula. Se tiver uma dúvida, uma ideia diferente, pode escrever nos comentários. E no próximo vídeo vamos falar das equações não lineares. Portanto, fique ligado a este canal. Juventude, isto é ciência. Até mais.